Então, eu vou dar um conselho para você. Já que o estudo é estendido, eu vou dar esse conselho. Procure gravar na sua mente as 7 igrejas. Procure gravar na sua memória de longo prazo, assim como você tem muitas informações. Procure memorizar o nome das 7 igrejas, como Jesus se apresenta para cada igreja e quais são as promessas que ele faz para cada igreja. Depois, o segundo passo, procure memorizar os selos, as etapas dos selos. Todos os 7 selos. Memorize isso. Aí nós vamos para a terceira etapa. Memorize as 7 trombetas. Faça isso. Depois você vai para a quarta etapa. Memorize as taças de Deus. Quando você memorizar tudo isso na sua mente, você vai ter um conteúdo perfeito para você levar isso para o trabalho. E quando você estiver trabalhando, se o seu serviço é aquele serviço repetitivo que você pode colocar no automático e deixar a mente meditar, isso vai te trazer muitos benefícios. Eu gravei tudo isso. Eu já mapeei tudo isso. E se você pega tudo isso ainda com as festas de Deus, você vai enxergar as obras mais profundas do Messias. João tinha isso. Sabia? O apóstolo João tinha isso mapeado. O apóstolo Paulo tinha tudo isso que eu estou falando e muito mais mapeado na mente. Faça um mapa mental em casa. Grave essas coisas. Memorize, assim como um advogado. Para ser um bom advogado, ele tem que memorizar muitas leis. Assim como um médico, para ser um bom médico, ele tem que memorizar muitos nomes de doença, muitos nomes de remédios, muitos nomes de um monte de coisa que eu nem sei como falar para dar exemplo. Mas eles têm que memorizar tudo isso. E existem várias técnicas para memorização, para que você faça essas informações entrar na memória de longo prazo. Não é preciso você memorizar tudo. Eu coloquei no meu coração de memorizar o livro do Apocalipse inteiro. Aí você pode dizer, pra que isso daí, sendo que tem a Bíblia? A gente memoriza tanta coisa. Tantos filmes, tantos seriados memorizado, nome de pessoas, time de futebol. Tem gente que sabe falar todos os nomes dos jogadores, mesmo sendo cristão. Memoriza tanta coisa e quando vai falar das coisas do reino, as coisas eternas, não tem memorizado essas coisas. Memorização é um dom. Um ímpio consegue fazer isso. É um dom. E nós que recebemos o dom do Espírito Santo, podemos memorizar o livro do Apocalipse inteiro, palavra por palavra. Mas não é necessário você memorizar o livro do Apocalipse palavra por palavra para você poder compreender essas coisas maravilhosas que eu vou falar no vídeo. Mas quanto mais você memorizar essas coisas que eu falei, sabe, as 7 igrejas, as promessas, como Jesus se apresenta, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, você vai ver que maravilha, como Deus é um Deus organizado, como Ele passou as informações de maneira organizada para nós. Por que 7 igrejas, 7 anjos das 7 igrejas? Porque justo 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Um livro selado de 7 selos, na verdade esse livro selado de 7 selos, ele contém toda essa informação. É o livro selado de 7 selos. Nele vai estar as 7 igrejas. Quando você chega no 7º selo vai ser aberto 7 trombetas. E quando você chega na última trombeta, vai ser aberto 7 taças. Pode crer que está nessa sequência, quando você conhece o livro selado de 7 selos. Vê bem, João comeu esse livro. Na boca dele era doce como mel. Mas no estômago se tornou amargo. Isso não precisa explicar, que já dá para saber, né? Mas por que João comeu o livro? Quando ele comeu o livro, isso significava... Isso foi uma visão isso. Ele não comeu literalmente um livro, mas nessa visão ele comeu, ele sentiu o sabor, e ele viu que no estômago, na boca era doce como mel, mas no estômago se tornou amargo. Quando ele comeu, isso significava como ele tinha que estudar aquele livro. E quando você estuda aquele livro, é impossível interpretar ele se não for com as palavras dos profetas. Então é isso que você tem que fazer, comer esse livro. Faça mapa mental, memorize. Eu tenho ótimas dicas para como você memorizar grandes informações em pouco tempo. Isso vai influenciar sono. O sono vai ajudar você a memorizar muito mais e organizar as informações, porque muita gente sofre privação de sono e quando a pessoa acostuma a dormir mal, ela vem as consequências da privação do sono. E quando a pessoa acostuma com isso, ela acostuma também com as consequências, porque vira um hábito. Então a pessoa acostuma a dormir mal, a ter uma memória fraca, a ficar mal-humorada sempre.
E uma pessoa assim, ela não tem cabeça para ficar aprendendo e meditando e fazendo cálculos espirituais na mente. Então o sono vai ajudar, a alimentação vai ajudar. Você pensa que não? Tudo isso influencia. E Deus cuidava de tudo isso já no livro da lei. Ele tem todas essas dicas. A repetição, porque é a repetição que faz a ideia passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Repetir muitas vezes. Isso Deus já cuidou também. Isso o Senhor também já cuidou de ensinar pra gente no livro da lei. Todas essas informações já estão lá. Então vê bem, o sono, a alimentação, a repetição, a maneira de estudar. Posso deixar aí também um mapa mental. Quando você faz um mapa mental bem organizado para você, pode até que não seja bem organizado para a pessoa que vai ver, porque o mapa mental, como eu estudo sobre isso, existe 2 tipos, pelo menos. Um é aquele que você entende, só você entende. Outro é aquele que, se você mostrar esse primeiro para a pessoa, ela não vai entender. A ideia é sua. Tá toda, sabe, as cores, mapa mental, você tem que usar cores, você tem que colocar as ideias meio tortas, sabe? Porque a mente, ela trabalha mais ou menos assim. Mas quando você vai mostrar para uma outra pessoa, você tem que fazer algo mais organizado. Então, faça, não precisa ser tão caprichado, mas faça. Quando você faz um mapa mental com cores e você estuda os pontos, e você olha para ele todo dia, você está obrigando a sua mente a fotografar aquilo. Então você está mapeando, se você faz o mapa mental das festas, você está mapeando as festas da mente. De maneira que quando passar algumas semanas, ou até uma semana, depende da frequência que você estuda, você vai ter tudo isso na mente. Eu tenho as festas mapeadas na mente, as festas de Deus. Agora eu sei que tem acréscimos, tem sacrifícios, sabe, todas aquelas coisas que são importantes. Aí depois que você mapear as primeiras ideias, você vai mapear a segunda, a terceira ideia, até chegar ao ponto que você mapeou tudo. Você pensa que é muito difícil, muito complicado isso? Eu gravei tudo em uma semana. Eu gravei as 7 igrejas, como Jesus se apresenta, e as promessas que ele faz. Eu gravei as trombetas e as taças em uma semana. Faltou só eu memorizar os selos, com todas as palavras. Quando eu digo isso, eu estou falando todas as palavras. Memorizar todas as palavras. Não ter somente um reflexo, uma lembrança, mas mapear essas palavras. E quando você fizer isso, você vai começar, o próprio Espírito Santo vai começar a fazer você se lembrar da criação. As trombetas vão fazer reflexos do dia da criação, por isso que são 7. As taças vão fazer reflexos das trombetas com revelações de tempos e vai te levar para o dia da criação. As 7 igrejas vão fazer reflexos das 7 trombetas, vão fazer reflexo das 7 taças, e quando você olha para as 7 igrejas, para os 7 anjos das 7 igrejas, isso vai fazer reflexo da criação. Olha, eu queria poder mostrar tudo isso de maneira mapeada, mas agora estou falando de maneira resumida. Mas você vai ver que por isso que quando Deus colocou no meu coração para eu memorizar, eu memorizei. E Deus me recompensou com isso. Me recompensou com muitas coisas maravilhosas do livro da lei.